dia, gente. Obrigado pela presença de todos. Estamos muito felizes de estar aqui celebrando o lançamento desse livro, sentados exatamente onde a foto da capa foi feita de drone pelo Rui. As fotos do ensaio que ele fez para o livro foram feitas aqui nesse galpão histórico do museu. A Fernanda estava contando para a gente agora que tinha quantas bancadas de marcenaria aqui nessa... 300 bancadas de marcenaria que iam daqui, iam lá longe, faziam a curva, bancadas que são parte dessa história que a gente está contando nesse livro. Eu queria, antes de tudo, agradecer, então, essa parceria do Liceu de ter cedido esse galpão para a gente fotografar e também para a gente fazer esse evento, ter apoiado a gente nessa produção do evento também. Queria também agradecer a Sorocaba Refrescos, o Cristiano Biagi, que é a empresa da qual ele é presidente, que ele infelizmente não pôde estar aqui hoje, ficou triste com isso, mas teve uma viagem. Mas ele é mais do que um patrocinador desse livro, ele tinha essa ideia, ele é um colecionador envolvido com o tema, e ele plantou essa semente já com o adubo vindo junto, né, com os recursos que viabilizaram o livro, através do PROAC, Lei de Incentivo à Cultura do Governo Estadual. E queria agradecer também às galerias que participaram desse processo. Esse tema é um tema, vamos dizer, de fronteira do grande tema do móvel moderno brasileiro. É um tema que está presente na vida das galerias, mas a atenção principal vai para o que a gente chama no subtítulo de ícones, né, que são as produções mais conhecidas, os nomes que puxaram também essa revalorização que aconteceu nas últimas décadas. Mas com o livro a gente busca apresentar um cenário mais amplo que deixa de falar de uma autoria e passa a falar de um sistema produtivo, respondendo a uma demanda de mercado, um contexto em que isso aconteceu e esse patrimônio material foi gerado com todas as especificidades dele, com certas produções se destacando, como a gente sabe, né? Esse livro, de forma alguma, tira o valor de quem tem uma produção mais autoral ou que se destacou com o tempo, né? Bom, a gente contou com 3 autores de texto e com o ensaio fotográfico do Rui. Estão aqui com a gente, né? A Karen, o Giancarlo e o Jaime são parceiros já de outros projetos, são autores que têm se dedicado a esse tema, às vezes com carreiras acadêmicas associadas a isso também, ou com outras trajetórias de pesquisa, mas todos envolvidos há muito tempo com isso e desenvolvendo seus pontos de vista que agora também culminam nesse livro. E o Rui também com um trabalho dedicado ao design, que a maioria aqui conhece, muito amplo, e com o design moderno em especial também. A gente tem vários livros publicados, e foi um colaborador natural para esse ensaio, que abrilhanta o livro também. Bom, eu queria fazer essa introdução e
passar então a palavra para cada um fazer um comentário sobre o projeto, sobre sua participação. O livro, lógico, fala por si, né? Tem toda a forma que foi estruturado e o que vocês vão ler e observar nele. E aí, depois disso, a gente pode fazer uma conversa com as perguntas de vocês, a gente mesmo se questionando aqui para esticar um pouco o assunto. Obrigado mais uma vez. Bom, primeiramente, agradecer todas e todos, agradecer também Giancarlo, Jaime, Rui, Otávio, os galeristas, Brito e o Liceu, que gentilmente cedeu aqui. E é muito bonito estar nesse espaço, porque eu acho que dialoga profundamente com o tema que a gente... Quando eu recebi o convite para fazer o livro, e já tinha essa ideia, não tinha nem o título direito, mas a gente já sabia que queria pensar os anônimos. E o que é, né? Eu acho que a primeira questão que se levanta é por que anônimos? Quem são os anônimos e como é que o livro apresenta isso? Eu acho que surgiu de uma inquietação nossa que acho que o mercado de imobiliário apresentava peças que não tinham autoria definida como anônimos. E aí começou essa provocação, né? Quem são eles? Como... E as peças eram, em geral, muito boas. Então, como pensar essa produção? E aí a gente foi levantando muita documentação histórica de época, e aí os jornais foram fundamentais para tentar entender esse ecossistema. E chegamos em publicidades, até relatórios do governo, porque a gente começou a perceber que a produção mobiliária era muito grande, que aí também quem mobiliava a casa de parte da população brasileira? E o foco do livro foi nos anos 60, né, que tem esse aumento da urbanização no país. E a gente começou a ver as publicações e começou a mapear. E aí a gente começou a perceber que havia as manufaturas, que foram muito importantes, que produziram em grande escala, e tem os anônimos que a gente também não conseguiu identificar. Então, esse livro, ele é um primeiro momento, é uma abertura para um novo eixo de pensamento, né, na produção das pesquisas sobre design, para se pensar não o foco no individual, mas sim numa produção coletiva. E, e aí, por isso que a gente pensa a ideia do ecossistema da produção do móvel no Brasil. E aí, novamente, né, o foco nos anos 60. E que mais? E aí tem uma discussão muito grande sobre a questão de autoria. Também é. E aí, primeiro teve essa questão de pensar o que a gente está lidando, e depois a gente foi entendendo que havia tipologias recorrentes naquele momento. Por exemplo, a cama, o sofá-cama, que hoje é até bastante comum, mas naquela época era muito associado com essa ideia da diminuição dos ambientes do morar. Também a ideia do espaço que não fica só num ambiente para cada ação, ele começa a se sobrepor às funções. Então, a ideia da estante, mesas nicho também, a ideia do bar também, as mesinhas. Então, a gente tenta montar no livro esse panorama assim, né? E aí um tema muito frequente que eu acho que é fundamental, Giancarlo, comentar é sobre a ideia de autoria, né, que a gente discute. Tá ótimo. Obrigado, Karen. Bom, eu não consigo, não dá para não deixar de agradecer também o acolhimento aqui, acho que principalmente em nome da Fernanda, e que acho que eu vou usar, inclusive, comentar que está à frente do Liceu há um tempo, tem incluído o Liceu no circuito cultural, que acho que isso é um fato muito importante, a gente precisa ser destacado. Acho que o Liceu tem tido uma movimentação ao resgate da importância do design e da memória, que é fundamental. E o Liceu é um dos protagonistas importantes desse livro, né? O próprio trabalho do Rui que foi feito aqui, da documentação, e na construção da história, né? Porque o Liceu, eu acho que, pegando esse gancho que a Karen estava falando, quer dizer, nessa produção massiva, que a gente faz um panorama,
é importante também deixar claro, assim, esse livro não pretende esgotar assunto, tá? É só mais uma, como ela falou, uma guinada um pouco numa visão da historiografia que tem consolidado nomes famosos, os ícones do design, a importância que tem alguns nomes do design autoral. Muitas vezes os nomes sobrepõem as próprias fábricas, né? Quando a gente fala do Zhao Zupin, não lembra nem da Atelier, ou quando fala do Sérgio Rodrigues, esquece da Oca. Mas, assim, a gente, de certa forma, acho que a ideia desse trabalho nosso, que já foram uns 3 anos, né, o Jaime, foi tentar justamente abrir esse panorama, né, a partir da provocação do Cristiano, que foi o Biagi, né, ele falou, poxa, e os anônimos, na verdade, esses anônimos também nós somos utilizar, de certa forma, acho que com a adoção desse nome do livro, uma provocação, porque é como ficam os anônimos classificados nas galerias, então, nos colecionadores. Então, para entender, de certa forma, que o mercado, nesse afã de busca de originais, o Sérgio Rodrigues, aparece Sérgio Rodrigues, mas não é, é anônimo. É. Então, a gente tenta, de certa forma, tirar do anonimato, né? Na verdade, é uma contradição. O livro Anônimos, tem até o texto inicial, é uma interrogação, assim. De fato, nada, nenhuma produção, em estrito senso, é anônima, né? A não ser que a gente pense no conhecimento que é acumulado entre gerações, por exemplo, a gente pode pensar numa produção de design anônima quando pensa na rede, na cuia, ou algumas soluções que a gente não consegue localizar ao longo da história. Quem foi que inventou? Quem foi, de fato, o autor? Então, é importante a gente pensar nesse caminho de uma produção coletiva, sem pretensão, mas de certo modo a gente está olhando para essa produção moderna do mobiliário moderno brasileiro, principalmente dos anos 40 aos anos 60, tentando entender um pouco esse espírito do tempo. Então, acho que isso que a Karen falou, essa questão da autoria, de certa forma, não minimizando todos os pioneiros que deram início, que foram copiados e reproduzidos, mas lembrando também que neste espírito do tempo, de certa forma, lá em 1947, uma cadeira moderna da Lina ou uma do Zanini, não era muito tida como um grande ícone, né? As pessoas compravam, faziam parte. Fato isso até, acho que os colecionadores sabem muito bem, que muitas vezes uma pessoa chega lá, cansei desses pés de palito em casa, vou vender tudo, vou trocar. Isso acontece agora, né? Aconteceu muito início dos anos 90, nos anos 80, quer dizer, troca o mobiliário todo que era extremamente valoroso do ponto de vista histórico e agora principalmente de mercado, por uma coisa que é meio quase uma volta ao neoclássico. Você fala, gente, olha o apartamento, tinha tudo ali, né, de Sérgio Rodrigues, de Tenreiro, fala, cansei. Então isso, eu acho que é uma referência para a gente pensar que interessante que quando a pessoa também adquire aquilo, está adquirindo naquele momento daquela moda, então não tinha este valor que a gente está agregado, não só no mercado, como do ponto de vista histórico. Então, de certa forma, é esse panorama de fábricas que a gente traz no livro, dos outros nomes, na verdade, que seriam anônimos nesse sentido historiográfico, fizeram parte dessa construção dos interiores das casas brasileiras. Importante lembrar também que a gente está falando de classe média alta, né, que foram essas casas que foram mobiliadas por essa produção desse período. E também lembrar que só mais 2 aspectos. Eu falei até que eu falo demais, depois eu volto, senão... dois aspectos que eu acho importante destacar. A arquitetura brasileira veio à frente. Então, o Brasil modernizou o espaço e o mobiliário veio correndo atrás. Não tinha indústria de móvel no Brasil. A gente tem os exemplos pioneiros de inserção da linguagem, sei lá, com Warszawski, Flávio de Carvalho, o próprio Lazar Segal, quer dizer, aquele início da construção do ideário do moderno brasileiro, inspirado em Bauhaus e tudo isso, mas a gente não tinha a indústria que tinha na Alemanha, o que já estava transformando a matéria-prima que ia produzir o móvel. Então, no livro tem um exemplo interessante que nós localizamos, que é o tenreiro, que é o ícone da transformação e das tipologias do mobiliário tradicional colonial brasileiro para a linguagem do moderno. Ele também começa, de certa forma, reproduzindo uma cópia. Ele faz uma cadeira daquela casa do Inácio Peixoto, em Cataguases, que é um ponto de virada considerado pela historiografia do móvel moderno. Os primeiros móveis que ele faz, ele copia a forma curva industrial da madeira compensada contraplacada, só que ele faz isso de uma forma artesanal, esculpindo a curva, que era uma forma totalmente industrializada, feita de uma maneira artesanal. Então, isso é importante ter isso como uma reflexão, quer dizer, de certa forma, o moderno também chega para a gente como... Muita gente não vai gostar disso, né? Principalmente os acadêmicos, mas de certa forma como um estilo também. E a tradição nossa da construção do mobiliário brasileiro, de novo, se pensar
que com a chegada da invasão, da colonização, o Brasil não tinha uma cultura do mobiliário, né? A gente tinha banco, ritual, tinha rede, era uma outra relação, que isso se altera principalmente com a chegada da corte no século XIX, que traz essa cultura do mobiliário, traz os artesãos, que aí se misturam com as produções, com a influência do conhecimento que vem da África. E, de certa forma, a gente tem sempre esse padrão de reprodução e de modelos. Então, de certa forma, quer dizer, o modernismo chega e também a gente tem uma reprodução de modelos. Então, a gente tem uma massa que, de certa forma, é apontada com esse trabalho, que é assim, uma produção que, no fundo, a gente estava buscando uma linguagem moderna. Obviamente, avançou, muitos criaram características extremamente associadas à cultura brasileira, mas principalmente só o fato do móvel ser uma produção local, com a mão de obra que mistura esse conhecimento transcontinental, vamos dizer assim, e a matéria-prima da madeira brasileira já é uma característica de essa produção, ela é legitimamente brasileira. Eu não vou me alongar muito mais aqui, que eu acho que a gente volta. Obrigado. Bom dia, obrigado pelo comparecimento, obrigado pelo Liceu por nos acolher aqui e pelo também o apoio que deu no livro, né? Esse livro foi um esforço coletivo, muitas pessoas participaram, e eu, como historiador, vou começar falando de um ponto de vista, digamos assim, historiográfico do tema do livro. Nós estamos olhando para o passado, lançando um olhar retrospectivo para uma produção do passado, que ocorreu nos anos 50, nos anos 60, a grosso modo. E esse olhar retrospectivo, ele fala muito sobre o período está sendo retratado, mas muito também sobre o presente, sobre como o presente percebe esse período, essa produção. E quais são os focos que o presente lança sobre essa produção pretérita, né? Então, tem dois aspectos que a gente pode, que essa perspectiva pode levar a uma reflexão. Um deles é a própria noção de autoria, né? Eu estou falando de uma forma mais abrangente. A autoria está muito ligada a essa noção da autoria, a ênfase na autoria, também na ênfase na individualidade, no indivíduo. Isso é uma coisa que vem da Renascença na cultura ocidental. Se nós pensarmos na produção da Idade Média, que tem coisas maravilhosas, catedrais, assim, é uma produção cultural muito forte, mas não existe autoria, não existe essa noção, essa busca da autoria. E isso começa a ser enfatizado a partir da Renascença. A gente sempre lembra daquela frase, a arte é coisa mental, quer dizer, fazendo uma distinção entre a produção artística, cultural e a produção manual. Então, aí também nós vamos para um outro aspecto, que é a produção de cultura, a produção de arte, como o design se encaixa nisso. O design tem uma especificidade que é produzir objetos funcionais. A funcionalidade do design é, digamos, a primeira preocupação. Quando se pensa na arte, para que serve a arte? Tem pessoas que definem a arte como uma produção que não tem uma utilidade, é uma utilidade clara, né? É uma das poucas coisas, né? Agora, o design tem essa função, a funcionalidade, mas a partir de um determinado momento, o design passa a ser encarado como produção cultural, produção artística também. E eu também sempre lembro de uma frase da Lina Bobardi e do Pietro Maria Bardi, que diziam que o design era a arte do futuro, porque é uma arte que seria democratizada, seria levada para o cotidiano, para o uso cotidiano das pessoas, né? E eles fizeram a primeira escola de design no Brasil, que era o IAC, no MASP, no começo da década de 50.
Então, também pensando na questão de autoria, os móveis brasileiros, isso não é só um fenômeno que aconteceu no Brasil, mas o móvel colonial, o móvel do período do Império, no começo da República, não tem autoria. Eles são identificados, mas são identificados pelo seu estilo, Dom João, Dona Maria, e isso... no século XX isso vai mudando. Existe aí uma proximidade com a produção moderna, com a produção modernista de design brasileira, com essa questão da autoria que vai aflorando, né? Então, só que isso também, as duas vertentes se convivem no século XX. Tanto a produção que é vista como coletiva, inclusive a produção do Liceu aqui, foi sempre caracterizada como uma produção coletiva, até tem um pouco de compreensão de uma produção democratizada, né, que valoriza o esforço coletivo, o time, a equipe, né, mas também vai se afirmando a autoria individual. E isso no móvel moderno é muito visível. E, inclusive, é visível como, às vezes, os designers, que são considerados os ícones, eles procuravam chamar atenção para isso, para esses dois fatores. O design como arte e o design como consequência de uma autoria, de uma produção individual. Lembrando também o Sérgio Rodrigues, que fez uma exposição chamado o móvel como obra de arte. Acho que isso eu me lembro bem, nos anos 60. Então, quando nós fomos trabalhar com esse livro, até como o Giancarlo e a Karen mencionaram, a gente não tinha uma ideia muito clara de qual seria o viés, a perspectiva que nós teríamos de seguir para abordar esse livro, né? E nós partimos do que seria o olhar do presente, que define essa produção do móvel moderno brasileiro em duas etapas, ou em dois tipos, né? Os ícones, os autorais e os anônimos ou de autoria não conhecida. Então, quando nós começamos a refletir e pesquisar sobre o tema, tudo isso se matizou muito, né? A gente se pensar em questão de modo de produção, modo de comercialização, modo de projetar, de desenho, isso se matizou muito. A gente percebeu que não era uma visão muito claramente dividida, e isso foi o que orientou a nossa pesquisa e a nossa visão do livro, né? Então, para não estender muito, o livro ele é como eles disseram, também é um primeiro esforço de pesquisa e de análise desse tema. A ideia é que ele desperte muitas dúvidas e questionamentos que serão respondidos à medida que essa pesquisa se aprofunda. Mas então nós para não me alongar muito, o que nós nos deparamos foi com um ecossistema, com um meio de produção de constante interação. Claro que há separações, diferenças entre o móvel autoral e o móvel pouco conhecido, de autoria pouco conhecida ou não conhecida. Mas era um conjunto de produção e produção cultural, mas que não quer dizer que não haviam essas diferenças, né? Então o que eu acho que aflora nessa pesquisa é essa ideia de um ecossistema, de uma produção ampla e complexa, e também o que isso é importante, como uma perspectiva que surge do livro, é como esse ecossistema era amplo, plural, diversificado, e que vinha de vários pontos de produção. Então, acho que por hora é isso. Depois nós podemos aprofundar essas questões.
Olá, bom dia a todos. Obrigado, Liceu, aos presentes. Bom, o que eu tenho a dizer? Primeiro não, mas por último, eu entrei nesse projeto, que foram 2 anos e tanto de pesquisa deles. Sabia deles, porque somos parceiros em outros... Sabia desse projeto, porque, inclusive, somos parceiros em outros projetos. E, num determinado momento, o Otávio me disse, Rui, está pronto. A escolha dos móveis estão prontos. Vamos fazer essas fotos. Onde fazer essas fotos, né? Foi a minha primeira pergunta. O que estava claro para mim é que tinha que ser um lugar que remetesse à história, que remetesse às cicatrizes, ao tempo, né? Se passou pela minha cabeça a Pinacoteca, Cinemacoteca, e até que um determinado momento, Otávio me disse, vamos visitar o Liceu. Chegamos aqui, fomos ao museu, giramos tudo e tem o galpão lá atrás que está começando uma reforma. Quando eu entrei aqui com aqueles andaimes, assim, qualquer dúvida desapareceu e confirmamos no momento, gentilmente aceito pelo Liceu, e isso era a fusão de algo que eu procurava, que a gente procurava, mas que não estava claro, né? Quando eu vi aqueles andames, também me veio uma imagem muito forte de uma outra foto que eu tenho no Teatro Oficina, que, por acaso, quando eu fiz aquela foto, também tinha um painel redondo no fundo. Eu falei, está aqui. Esses andaimes serão parte disso, né? E foi o que aconteceu. Para falar um pouco sobre o modo como eu fotografo, eu achei interessante o Jaime ter falado da funcionabilidade, né? O design como uma peça funcional. A minha fotografia eu tento exatamente desestabilizar, não desestabilizar, mas não olhar para o funcional. Eu tento realmente olhar as peças que estão na minha frente como esculturas. E, vendo Anônimos e outros livros que eu e o Jaime fizemos de móveis modernos, a força dessa escultura das peças que foram trazidas gentilmente pelas galerias, escolhas deles, passam a mesma força do que, posso dizer uma heresia, mas de Tenreiro, de Sérgio Rodrigues, de Rauner. Então, a gente vê a força de escolas de pensamento, né, como existiu na arte, como existe no design, como existe em toda a manifestação artística, essas escolas. Eu acho que fica bem claro que a escola modernista, que tem toda a leitura deles fantástica, de onde foram posicionadas, de onde elas vêm, foi o que eu tentei retratar nesse livro. Então, meu enorme agradecimento ao Liceu. Para mim foi uma honra estar aqui dentro naqueles dias. Foram 3 dias de foto, como é uma honra estar aqui hoje, porque eu sinto toda a força que esse espaço tem na história paulista e brasileira. Obrigado. Queria acrescentar um detalhe, que é o seguinte.
A gente já tinha começado o projeto com essa ideia dos anônimos, porque é um termo até usado no mercado secundário, né? Mas, obviamente, ele não corresponde de uma forma precisa ao conteúdo do livro. O Liceu nunca foi anônimo. Todo mundo sabe o que é Liceu, desde que sabe o que é Sérgio Rodrigues também. Em todos os livros tem lá uma presença do Liceu e tal. É mais a questão coletiva, né, que estava em jogo. Então, a gente parte daquele não identificado para falar do coletivo. No fim das contas, o título era uma provocação e a gente ficou na dúvida até o final, né? A gente bota anônimos com uma interrogação, porque a gente sabe que não corresponde. Mas a gente decidiu, não, então deixamos a provocação, não tem problema, a pessoa logo vai entender. Está explicado isso ao longo do conteúdo do livro. Quem quiser entender, que vai entender. Quem não quiser, tudo bem, fica sem entender. Tanto que o texto introdutório tem essa interrogação que a gente considerou para a capa em algum momento, né? E a gente resolveu bancar a provocação no fim das contas. Então, na verdade, o tema do livro, no fim, o escopo do livro passa pelas fábricas, justamente pelo que não é personalizado, né? E em especial, pelo que não... Porque também uma outra análise, né, que tem a ver com o mercado secundário, que a Graça representa muito bem, como Cristiano, Alexandre. Essa construção desses nomes, Sérgio Rodrigues. O Sérgio Rodrigues, ele sempre foi uma grande personalidade carioca, né, ao longo do tempo. O Tenreiro era uma coisa chiquérrima na época dele, já era uma coisa que tinha valor, não era barato e tal. Mas num certo momento, eles também passaram a ser vistos de uma forma mais autoral, mais artística, apesar de ter a exposição do Sérgio e tal, mas os próprios móveis não tinham os nomes que eles têm hoje, eram nomes que eram codificados e tal. E, só para concluir, já te passo, Giancarlo, então tem essa construção que tem a ver com o mercado secundário, de tornar isso mais... de chamar a atenção para essa produção artística de certos nomes, só que o mercado, ao mesmo tempo, trabalha com tudo que aparece daquilo. Então, por isso, ele também trabalha com os anônimos, e ele trabalha com outras marcas que também foram sendo... foram sendo reconstruídas a percepção sobre elas ao longo do tempo. Por exemplo, as marcas que estão lá, Tepperman, Celina, Bertomeu, Simo, etc. Henri né? Maluf, tem Então, esse universo que vai além do que as pessoas reconhecem de uma forma mais fácil, que é mais coletivo, que é mais pelas marcas e não pelas pessoas, apesar de que aparecem nomes ali, que são nomes que não são lembrados, mas só um último detalhe, o reconhecimento do que é o que no conteúdo que a gente trouxe para o livro é todo feito a partir do input desse mercado secundário, que ele fala, não, ali tem um selo na cadeira e é uma produção que está menos exposta às questões de falsificação também, né? Não, tem um selo que diz que é isso. Tem um selo. Não, esse tem idêntico na revista tal. Esse, não sei. Então, essa pesquisa empírica que as galerias fazem, ela aparece e ela embasou a gente esse reconhecimento e essa classificação também. Não,
tá certo. Eu tô só lembrando aqui, justamente acho que despretensiosamente, quer dizer, a ideia é um pouco ampliar o universo dos nômenos, né? Que foram os valorizados, os conhecidos, assim, um pouco para mostrar que, olha, essa produção foi tão grande, que a gente sempre lembra também na associação dessas primeiras produções ligadas às regiões de fornecimento de madeira, da Mata Atlântica, quer dizer, e tentar entender esse panorama, na verdade, dessa cultura do mobiliário dentro da história do Brasil, de certa forma um pouco em paralelo com a arquitetura, como a gente faz a análise, né? Quer dizer, de novo, quer dizer, a ideia de que a arquitetura e o móvel veio, de certo modo, a reboque, né? A arquitetura se moderniza, o Brasil adquire uma linguagem bem específica dentro do ideário do modernismo internacional quando chega aqui, e de certa forma a gente até faz um paralelo, quer dizer, o que o Lúcio Costa, vamos dizer, conseguiu avançar com a arquitetura, incorporando conhecimentos da tipologias e soluções da arquitetura colonial, com o repertório, vamos dizer assim, com a matriz modernista, de certo modo o Tenreiro fez isso com o móvel também, né? Ele consegue transpor uma linguagem, um conhecimento, e principalmente essa qualidade do artesanal, né? A gente não fala da indústria do móvel brasileiro 100%, é sempre uma composição entre uma seriação, quer dizer, a seriação artesanal também é um fato histórico muito, muito importante. Nessa pesquisa a gente descobriu, por exemplo, que na região Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, não por acaso, né, a região de fornecimento naquela época de Jacarandá, no final do 18 para o 19 já, era o maior centro produtor de mobiliário na América Latina. É uma coisa impressionante, a gente quase não pensa nisso, né? Então a gente, na verdade, tem uma ideia um pouco dessa de trazer esses até então anônimos e na verdade, de novo, tem ainda no fim do livro os não identificados ainda. Quer dizer, a nossa história é muito recente, né? Está sendo contada. Então, um pouco é isso, para ampliar um pouco esse universo e lembrar que é uma produção muito grande e não está esgotada, obviamente. A gente descobriu, por exemplo, uma fábrica em Jundiaí que produzia cadeiras. A gente sempre pensa na Simo, nas grandes fábricas. E em Jundiaí tinha uma fábrica nesse período em que termina a escravização e vêm os europeus, quer dizer, surge uma aceleração da produção nesse período do final do 19, começo do século 20, com a chegada dos italianos, dos alemães no sul do Brasil e tal, e aqui nessa região, principalmente de Jundiaí e na região de São José e de São Bernardo, quer dizer, também são acessos pela ferrovia, quer dizer, extração de madeira, tudo isso, surgem essas grandes indústrias. Essa especificamente que a gente menciona no livro também é só para dar um exemplo fora da curva. Produzia, assim, milhares, 20 mil cadeiras e vendia naquela época, assim como a Simo produzia um modelo de cadeira que distribuía pelo Brasil inteiro. Essa Esperando Pellicciari, que quase ninguém conhece, era uma fábrica que produzia, ganhou prêmio em Gênova e foi também, naquele momento, o maior produtor de cadeiras e de móveis na América do Sul, conhecido na Europa e vendia. Engraçado que essa fábrica foi uma pesquisa obsessiva, porque eu li num depoimento da Lina Bobardi que ela falava, no Brasil nunca teve indústria, tinha uma outra fábrica no sul do Brasil, sim, e tinha uma fábrica em Jundiaí, e ela não falava o nome. Ela falava, mas eu não lembro o nome. Aí eu fui pesquisar, falei, não é possível. Aí eu encontrei essa fábrica, é uma coisa impressionante, assim, os caras faziam... A mudança, o pulo dessa época da produção do mobiliário foi a introdução do torno. Então, esses móveis torneados em estilo Windsor, estilo inglês e muitos que foram popularizados, né? E engraçado que já é uma modernidade. Essa aqui nem tanto, não. Acho que tem outras. Que foram produzidas e um crescimento muito grande dessa produção, né? Nesse período. Então, essa fábrica acho que representa um pouco isso, que eu me perdi um pouco agora, mas é nesse momento em que a gente tem um universo de produção de móveis muito grande. Essa fábrica de Pellicciari, por exemplo, ela ficou muito conhecida por reproduzir o estilo da cama patente. Então, de novo, entra essa questão da autoria, né? O que vendia bem era um estilo e dava certo, se vendia muito. Só um último comentário interessante que eu acho para entender essa ideia de transferência de modelo, né, na cultura do mobiliário do Brasil, até virar um móvel que a gente chama de brasileiro, né? O Dom João, um dos primeiros decretos que ele produziu para introduzir, reforçar a produção nacional da indústria, que a corte se instalou aqui, etc., era um decreto que estabelecia que tudo que fosse produzido e criado no Brasil era legítimo.
mesmo que fosse cópia. A cópia do estilo Sheraton, etc. Então, é interessante isso, que a gente tem, de certa forma, já naturalizado, ou de uma maneira estrutural, a ideia da transferência ou da reprodução de modelo, né? A gente não pode esquecer que essa transferência da cultura europeia se dá nesse momento, principalmente com a chegada da... Isso permanece, né, de certa forma. Alguém quer perguntar alguma coisa? Né? Não falei. Você quer falar também? Oba, você está aí. Oba, deixa eu te passar aqui. Eu fiquei bem curiosa sobre a questão das publicidades, assim, porque eles eram, então, anônimos. Essas publicidades, elas eram vinculadas com as empresas que vendiam. E daí, a partir disso, eu fiquei pensando, né, a partir também do que agora o Giancarlo disse, que eram pessoas, muitos imigrantes que vinham para cá e tinham fábricas pelo Brasil inteiro. Fiquei super interessada, super curioso isso. E daí essas pessoas que faziam esses móveis, elas eram em grande parte imigrantes ou elas eram formadas aqui pelo liceu? Então, até nessa questão, eu fiquei com essa questão da publicidade. A publicidade, ela era uma publicidade. Inicialmente, eu pensei, era uma publicidade do liceu, e o liceu também vendia móveis. Mas depois eu pensei que talvez não. Fosse uma publicidade assim vinculada com essas fábricas. E daí, por último, eu fiquei pensando sobre essa questão desse conhecimento que veio, que depois tinha os professores aqui do liceu que ensinavam a fazer. E atualmente, como que isso se dá? Porque em outros lugares, assim, na França ou mesmo na Alemanha, a gente teve agora o exemplo da Notre Dame, ela só foi reconstruída porque tem essas escolas que ensinam até hoje como fazer isso da mesma forma como era feito na época medieval. E isso, assim, no Brasil, vocês enxergam alguma escola que ensine isso, esse fazer com a mão, com as mãos, assim, de certa forma vinculado a como era antes? Então, são 3 perguntas, assim, basicamente, né? A questão da publicidade, a relação da publicidade com não sei, qual era a relação? Era com quem fazia? Era com essas fábricas? Era com o liceu? Essa mão de obra que ensinava e que passava esse saber adiante, ela vinha de fora? Mesmo os professores do liceu, eles eram pessoas que vinham de fora? E como que vocês veem esse saber sendo continuado atualmente? Quer responder a primeira? Olha, Amanda, linda pergunta. Sobre as publicidades, é um universo, na verdade. Havia muita publicidade de quem fazia o móvel, e aí, às vezes, são fábricas, às vezes eram designers. E a diagramação era muito bem feita, tinha um pouco de a ideia do valor também do móvel. Um móvel confortável, um móvel para os espaços menores. Então, tinha todo um pensamento de um novo habitat que você conseguia perceber pela publicidade. Em geral, eram imigrantes, né, pelo que a gente levantou, e muitas vezes eram nomes que a gente nunca ouviu falar, ou achou só uma publicidade, ou era mais recorrente num tipo de jornal ou num tipo de revista. Que mais? Qual que é a outra pergunta, Não, a Amanda? questão você falou dessa mão de obra, né? Posso falar? Então, quer dizer, muito genericamente, né, quer dizer, esse modelo, quer dizer, da chegada, tinha a produção dos móveis, vamos dizer, do primeiro momento das malocas, né, dos desbravadores, para não falar que entraram no território e tal, que faziam aqueles tamboretes, as mesas, quer dizer, o primeiro móvel, de fato, que chega dentro dessa cultura no Brasil é o arcaz, né, são as caixas, os baús, baú de ferro. Lá no Museu da Casa Brasileira tinha uma coleção linda de baús, né, que trazem as tralhas todas da colonização. E aí começam a se produzir objetos aqui desse primeiro momento, ainda um pouco tentando a mão de obra indígena, que não funcionou, e com a mão de obra escravizada e também com os chegados, né, os portugueses e tal. Tinha essa produção do primeiro mobiliário que, vamos dizer, mais rústica. E aí entra depois esse conhecimento dos ebanistas portugueses, que começam a introduzir um móvel sofisticado, um móvel de salão. A gente pensa aqui no começo de uma sociabilidade interior, o começo da riqueza, formação dos centros urbanos. Então, essa mão de obra inicial,
que traz esse modelo de móvel com os seus estilos. Isso é interessante que o Lúcio Costa fala muito claramente como que a nossa entrada no universo da produção do mobiliário, ela vem traduzida pelo português. Então, assim, o estilo, só indo um pouco mais a fundo, sei lá, o estilo em inglês que tem, ele já é revisitado por Portugal. Então, já existe uma transmutação de linguagem, vamos dizer assim, se for na essência. Mas essa participação dos ebanistas portugueses, quando bate, um exemplo, lá em Pernambuco, a produção esse já era francês, mas o Béranger, quando bate com o conhecimento e a sabedoria, que isso sim é um anonimado na história, impossível, inclusive, de conseguir resgatar a memória nesse momento, ela vem dos ebanistas africanos. Então, há uma mistura de um conhecimento aí que surge, por exemplo, o estilo Béranger, que é absolutamente, já você olha e fala, tem um móvel francês, mas ele é brasileiro, porque você olha os motivos florais da decoração, já tem a visão daquele artesão que estava lá fazendo. Então, ele traz no sangue dele construção gráfica, vamos dizer, do tridimensional do móvel, que já não é. Então, assim, neste primeiro momento, mas acho que como a Karen mencionou, assim, é de uma complexidade tamanha, quer dizer, aí chega, acaba no fim da escravização, aí vem essa imigração que vem substituir, e começa a produzir móveis já com conhecimento de maquinário, de indústria, trabalha junto com uma certa sofisticação, mas principalmente nesse momento do torno. E os liceus, quer dizer, esse trânsito de conhecimento, justamente, os marceneiros ebanistas fazem parte das escolas que distribuem algumas dessas fábricas. Eu acho que essa mesmo do Pellicciari, eles trabalhavam um com o outro e aprendiam, depois saíam, roubavam o conhecimento, abriam outra fábrica, e muitos também estudavam nos liceus, no liceu aqui em São Paulo e nos outros também. É uma coisa muito importante, assim. Então é uma complexidade que vai formando esse conhecimento. E por fim, ainda hoje, um pouco antes, eu estava conversando com a Fernanda e lamentando, assim, a gente trabalha, tem mais também que trabalha com marcenaria, a gente trabalha aqui com construção, sabe a deficiência e a precariedade da mão de obra que existe, está cada vez pior. Então, você achar um serralheiro hoje para fazer um trabalho bom é uma raridade. Então, todo mundo quem tem segura. E agora eu estou trabalhando também com uma marcenaria com essas novas sistemas de corte digital. Você não tem a memória do artesão mesmo, isso está indo embora. A gente não tem. Você deu o exemplo da Notre Dame, aqui a gente tem muita dificuldade dos restauradores que o digam, de conseguir uma mão de obra especializada que tem esse conhecimento. Na verdade, o que eu estava falando com a Fernanda é isso, né? E os ofícios, cadê, né? A gente poderia resgatar isso como ideal, porque na minha opinião, não sei se alguém tem outra, mas acho que é uma grande deficiência mesmo da nossa formação. Lamento também, inclusive, nas escolas. Cadê as ETEC, as escolas de ensino técnico no Brasil? Esse país deveria estar investindo, no meu ponto de vista, mais do que na formação universitária, numa grande formação e valorização desse trabalho. O Jaime fez uma menção que eu acho importante da Lina e do Bardi, que a Lina era muito crítica ao momento do Renascimento, que foi o momento em que as artes viraram arte com A maiúsculo, né? Então, separa a arte do cotidiano, que aí depois retoma com o design, como ele colocou. Mas, quer dizer, você tem lá o escultor, o pintor, e o que era o marceneiro que fazia as igrejas na Idade Média, ou que fazia o vitral. Quer dizer, esta arte, ela passa a ser uma arte menor. Então, esse é um problema importante, assim. A gente tem uma separação que, justamente, então, precisaria ter um movimento, talvez, do Estado público para valorizar. Quer dizer, ser um bom pedreiro é uma coisa muito digna, e a gente está tratando isso como uma segunda categoria na sociedade, a gente está perdendo um conhecimento. Acho que, para complementar, eu queria falar da trajetória de um produtor, que é a Celina Móveis, do Rio de Janeiro, que foi bastante importante. Ela surgiu com uma tapeçaria, uma oficina de estofamentos para móveis, né? E de um imigrante que veio para o Rio de Janeiro. Depois ele faleceu e a esposa dele assumiu o negócio. Até o nome dela era mais ou menos, um nome bem complicado, mais ou menos parecido com Celina, e ela batizou a firma como Celina, e ela mesma se tornou a Celina. Mas eles faziam móveis de estilo, móveis não modernos. Daí veio a segunda geração. Então ela tem um filho que, inclusive, se relacionava muito com o ambiente cultural modernista no Rio de Janeiro,
os designers, e que começa a desenhar, começa a esboçar alguns móveis. Ela tinha um outro filho que era desenhista técnico, ele tinha a particularidade de ser surdo-mudo. Então, ele criou uma equipe de projetistas técnicos, que eram surdo-mudos também, e que pegavam os esboços do outro irmão e transformavam em desenhos técnicos para serem produzidos, e às vezes mudavam. E isso não era evidenciado. Os anúncios, você falou dos anúncios, é sempre Celina Móveis. E olha que esse filho, minha memória não está muito boa, eu acho que era o Gil Grossman, Munir. né? Não, Muniz, desculpe, Muniz. Ele fazia ambientações para as revistas, para a revista Cláudia, a revista Casa e Jardim, não, a Cigarra, né? Que na verdade, eram os grandes meios de, como a Karen sempre fala, eram os grandes meios de comunicação da época, porque a televisão estava muito no início e não havia nada comparável com o que tem hoje, né? Então ele fazia ambientações, foi diretor artístico da revista Cigarra, mas o nome dele não era importante. Importante era o Celina Móveis. Depois até eles abriram uma outra empresa que chamava Casaredo, que era para móveis mais informais. Então esse é um exemplo que não é típico de toda essa produção que nós analisamos, mas é típico de uma vertente importante, né, que era a empresa, o desenho in-house, como a Graça mencionou, que realmente aparecia, e a descoberta do autor é uma coisa a posteriori, né? Exatamente. E falando na marcenaria artística, isso se perdeu muito, né, aqui no Brasil. E, de uma certa forma, existe algumas vertentes de recuperação com o design contemporâneo, né, como o Giancarlo acompanha de perto, e também, até citando também Passado Composto, com as reedições, porque as reedições vão buscar esse conhecimento de marcenaria artística para fazer as edições do que foi feito no passado, de móveis modernistas, e que tinha uma marcenaria que era uma tradição, né, como o Giancarlo bem mencionou, era uma tradição que o Brasil tinha e que era uma marcenaria de alta qualidade. Só pegar um gancho dessa história das publicidades, você falou, né? O Geraldo de Barros, posso estar errado aqui, mas até onde vimos, acho que não tem nenhuma propaganda da Objeto, da Unilabor, que fala Geraldo de Barros, né? É Unilabor, é Objeto, tem até questões de revisão historiográfica hoje, L'Atelier, não é Zalzupin, esqueci o nome agora, mas tinha uma equipe de mulheres, tinha uma equipe de designers que trabalhavam juntos, quer dizer, o Wollner também não era, né? O Wollner, né? O Wollner fez o logo da L'Atelier, que também nunca, que era maravilhoso, né? Exato. Ou seja, tem os anônimos aí, né? Que são os nomões, mas estavam ali. Juntamente com o mobiliário e com ter que publicizar o móvel, se moveu toda uma parte gráfica que depois, inclusive, essa parte gráfica reverteu a arte, né? Exato. Então tem um círculo que gira nas duas direções aí. Exatamente. E essa é bem lembrado isso. E uma coisa que para dar o último gancho, que o Jaime tinha comentado sobre a exposição que o Sérgio Rodrigues fez, a móvel como objeto de arte, que tinha as publicidades, mas as revistas que publicavam, por exemplo, os novos projetos de arquitetura, a vida moderna, etc., mostravam as casas mobiliadas e não falava quem fazia os móveis. A briga do Sérgio Rodrigues era isso. Falava, gente... Aí falava lá, o painel do Di Cavalcanti, o quadro de não sei quem que está na parede, mas não falava do móvel, quem fez o móvel. A gente viu, era isso mesmo. Muitas revistas publicavam, e tinha móvel importado da Dinamarca, tinha móvel Álvaro Alto, etc. Mas a produção nacional do mobiliário que começava a aparecer nas publicações não era nominada. E era muito curioso que falava o nome da madeira, o nome do fornecedor, Móveis Jacarandá. ou da metalurgia, mas o nome do autor mesmo não se falava, isso nos anos 60. Tanto que a exposição do Sérgio é de 62, se eu não me engano, que ele coloca exatamente isso, fala o nome de todos os produtores, mas não se fala o nome do designer. E eu acho que isso tem a ver também com a formação do campo profissional.
e é muito bonito isso que a gente tem a sorte de ver o resquício, que seria o móvel, mas a partir desse móvel a gente consegue pensar como foi a produção, qual o material, aí o uso da palhinha, do couro, dos metais, os tipos de encaixes, e aí estende para a publicidade, o mercado que vendia isso, comunicação visual. E, inclusive, o Tenreiro é um grande artista. Tem peças incríveis. O mesmo Geraldo de Barros parte da arte e vai para o design. Então, essa divisão é uma coisa que, nesse período, se rompeu. E isso aconteceu com muitos artistas e, de certa forma, hoje, no contemporâneo do design, essa linha também está cada vez mais sutil, porque tem a peça única, mas também o Zanininho, filho do Zanini Caldas, que é designer, produz objetos de arte. Muitos designers hoje estão também rompendo a com essa profecia do linha. Bard e da Lina aí, ó. O design é arte. Mas que já aconteceu no passado também. Que já era lá, Só um comentário adicional. Quando você fala das publicidades, na verdade era um mercado pulsante. Então, quando a gente fala de anônimo, parece que é o pessoal meio eremita ali na caverna, mas era todo mundo hiperativo e vendendo suas marcas, era produto, né? E o meio principal era a revista, então era publicidade com o endereço da loja. E muitas coisas recorrentes. Então, por exemplo, tem as móveis Ilho, tem as publicidades lindas. Aparecem umas coisas de vez em quando de móveis Ilho, né? Os galeristas conhecem a móveis Ilho, mas antes do livro eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas são coisas que se perderam um pouco no tempo, né? E aí hoje são tratadas, por isso que a gente fala dessa provocação, né? Porque a gente não estuda sobre esses desconhecidos na escola, né? São só os grandes. Até parece que todo mundo nessa época, você imagina, Brasília foram 146 mil pessoas que foram para uma cidade, assim, em 3 anos construiu, bum! Você imagina que todo mundo sentava ali na Bobardi, o Sérgio Rodrigues, no Tenreiro, né? Era uma produção de imobiliário. E a gente está falando, os verdadeiros anônimos, tudo que a gente está citando aqui são empresas que têm, etc, etc. Estou lembrando agora, na minha infância, o mobiliário da casa que eu cresci, parecia, olhando as fotos, falei, nossa, parecia Zalzupin, né? Era tudo... Mas era copiado de revista por um marceneiro, que eu lembro o nome, que era o senhor Albano, que mobiliava as casas da cidade. Então, assim, é engraçado. Você pensa assim, os verdadeiros anônimos ainda imóveis de qualidade, com madeira boa, etc. Então, esse saber fazer brasileiro, vamos dizer assim, é o que dá dignidade, acho que inclusive vai redimensionar o valor dessa produção toda, ampliando, de certa forma, né? Eu queria lembrar que esse fim de semana, né, quando a gente fala de artesões, que sem dúvida estamos perdendo, mas os jovens designers hoje levam isso muito a sério, tanto é que nesse fim de semana na Barra Funda tem um circuito de design que eu já fiz, não este ano, mas que reúnem 30 a 40 marcenarias excelentes. Pessoas muito jovens. Algumas dessas marcenarias, como o Rodrigo Silveira, como uma, inclusive dão aulas para novos que são imediatamente absorvidos, né, por essas marcenarias e por esse desejo de um artesanato manual que eu vejo, lógico, dentro de uma bolha, mas crescendo muito forte. É uma manifestação dessa vontade desse resgate, né? Tá rolando. Né, por exemplo, hoje a gente vê muita galeria de design vintage com propostas transversais com design contemporâneo, né, que
podem ser antagônicos, que é até interessante, né? Uma coisa completamente diferente, ou mesmo paralelo. A Verniz, os proprietários da Verniz, eles são marceneiros. Aliás, eu cheguei aqui no... assim, não que eu cheguei aqui, mas na minha memória veio o Liceu, que tem um designer jovem que eu não vou, que eu infelizmente esqueci o nome dele, depois eu olho no telefone e me lembro, mas ele fez toda uma coleção. Quando o Liceu pegou fogo, ele conseguiu recuperar muitas toras do Liceu, e, a partir daquelas toras queimadas, ele fez uma coleção linda, e ele está aqui na Zona Leste. Eu vou tentar me lembrar do nome. Então, o desejo disso é latente. Não entrou ainda na indústria, talvez até porque a indústria seria contraditório isso, mas existem marcenarias industriais, como é o caso da Etel, que é uma alfaiataria. Você chega, tem 50 pessoas trabalhando de um modo incrível. Tem Lean Brasil, tem Jader Almeida, então tem o próprio Gilon, que a Graça reedita várias peças. Então, eu quero acreditar que isso seja uma coisa que chame muito o interesse dos jovens. Falta escola, né? Falta liceu. Renascer. Mais perguntas, será? Bom, queria perguntar. Eu queria perguntar rapidinho, assim, um pouco mais de como era a comercialização desses móveis, assim. Eu queria entender um pouco, era isso, então tinha uma propaganda, tinha um endereço e a pessoa ia até a loja. Como é que funcionava todos os processos até a venda desse móvel? Quem que eram essas pessoas que compravam? Eu acho que, eu não sei se depois você quiser lembrar um pouco disso, quer dizer, essa comercialização ela se dá em vários momentos. Acho que a gente, obviamente, o nosso trabalho, a nossa pesquisa não foi nesse caminho, mas encontramos, por exemplo, caracteristicamente, no Rio de Janeiro, como é que chamava a rua lá? No Lavradio, não, que você, a outra... Barata Ribeiro, quer dizer, em São Paulo, a Rua Augusta, é inacreditável. Chega uma época que você tinha L'Atelier lá no Conjunto Nacional, tinha o Unilabor, tinha o Wood Art, o Wood Art do Jean Gillon. Todas as lojas concentradas aqui, Adorno, desculpa, isso, mas o Liceu também tinha um showroom, quer dizer, a Augusta virou um centro de comercialização. A loja do Lafra, que era na Faria Lima, isso já é um outro período, né? Então tem esse momento mais dos 60, 70, a coisa estava bem concentrada, assim, que é uma estrutura de comercialização bem medieval. Tem zonas de comércio que vendem especificamente, né? Teodoro Sampaio. Isso uma estrutura de economia, assim, de varejo. Agora, eu não saberia dizer... No Rio... Exato, o Tenreiro também tinha, né, na Augusta, quer dizer, que era no centro. Enfim, tinham essas regiões onde concentravam muito as lojas. Tinha, por exemplo, o Zanini vendia em grandes magazines os móveis dele, quer dizer, nas grandes lojas. Agora, antes, eu não saberia te dizer, mas eu sei, por exemplo, a produção das cadeiras feitas pela Simo, no começo do século, até todo o período da Era Vargas, eram distribuídas pelo Brasil inteiro. O processo, só que Mapping vendia Zanini, inclusive. Tinha os móveis. A Lina tentou, uma época, vender também os móveis do Palma no Mapping, mas quase não desandou, não foi para frente. Mas não saberia te dizer, teria que estudar melhor, mas ia longe. Tipo, essa cadeira 1001, não sei se você lembra, a cadeira de bar produzida pela Simo, que tem um arquinho dobrado embaixo, ela desmontada. Isso em 1925, guardava numa caixinha e distribuía o Brasil inteiro. Essa cadeira tem no Ceará, tem na Amazônia, tem fora as que foram reproduzidas ao estilo, mas tinha uma comercialização ampla e nacional. E a gente está falando agora do mercado local em São Paulo, que tinha as zonas onde concentravam essas lojas. Assim. Não sei se não te responde, porque
teria que estudar melhor esse assunto, mas é um assunto bem interessante para... Mas também é curioso saber que haviam muitas fábricas, e nos anos 60, sei lá, 800 fábricas só no Rio de Janeiro. Então havia uma demanda. E também as lojas eram todas pensadas assim num lugar social também, não era só venda. Eles montavam numa loja os ambientes, tipo uma sala, um quarto, e havia até festas. Então havia um diálogo em quem produzia, quem consumia também. Mas assim, como recuperar, como é que era feita a venda, eu acho que é uma boa pesquisa. Eu acho que eu posso ajudar um pouquinho. Eu estava vendo, folheando aqui o livro, e vocês têm uma citação ao Móveis Coraza, né? E a nossa empresa existe já há 35 anos e nós chegamos a fornecer cadeiras para os Móveis Coraza. Então, eu posso te ajudar um pouco nessa pesquisa. De onde Móveis Coraza nos conhecia algum modelo que nós produzíamos e fechava a exclusividade conosco daquele modelo, para distribuição somente através das lojas deles em tais cidades. E aí, outras pessoas conheciam esse estilo de cadeira que nós vendíamos lá e pediam para que a gente fizesse outros modelos para terem exclusividade de venda também. Paralelo a isso, os designers também utilizavam a nossa produção para vender nas lojas próprias, nas ruas ou nas galerias específicas, com vários designers. Hoje eu vou citar um exemplo, uma plataforma de vendas online, né? Tem vários designers que produzem conosco. E tem designers de lojas próprias. Então, a marcenaria ela acaba vendendo, os anônimos, né, acabam vendendo através dos clientes que distribuem para os clientes finais. É mais ou menos isso. Móveis Coraza existe? Desculpa. Qual é a sua fábrica? A minha fábrica se chama ATR Móveis. Tá? Eu fico em Vinhedo, por sinal. Que ótimo. Vou saber. Ninguém sabe. Anônima. Anoria. Acho que deu. Você acha que eu vou perguntar mais? Tem mais. A gente tinha a Mesbla também, que vendia vários móveis de outras pessoas, e a Prado também, que também vendia outros móveis bem legais. A Dominity, antes de ser só de lustres, eles também venderam por uns 2 anos mobiliário. Então, tem algumas que alguns artistas mandavam para eles, eles revendiam. Então, tinha essas revendas também nesses lugares. Bem lembrado. Eu queria comentar também. Não, fala. E algumas lojas também eram galeria, né? Não só do terreiro, mas a móveis ambiente. Tinha mais misturado. Arte com arte e design. mobiliário. A própria galeria do L'Atelier tinha a galeria de arte junto, né? Fala. Na verdade mesmo, várias até no Rio de Janeiro, várias eram produtoras de imóveis, mas tinha uma galeria incorporada uma galeria de arte, às vezes até, às instalações dele. Mas essa questão da distribuição, acho que tangencia uma outra questão que também é bastante complexa nessa produção moderna de imóvel, que é a industrialização. O objetivo de industrialização era constante nesses produtores. Até o Tenreiro fala que é uma produção por excelência não industrial. Ele falava, eu tinha a intenção de industrializar os meus produtos, mas eu não tinha capital para isso, né? E então eu me lembrei do exemplo do Laffer, porque o Laffer ele teve sempre a preocupação de produzir industrialmente. Ele começou o primeiro móvel que ele vendeu foi em 1961, que depois batizado como MP1. E ele tinha sempre e realmente ele alcançou esse objetivo, né? Sempre produzir industrialmente. Então isso também, de uma certa forma, direcionava a forma de comercialização, de distribuição. Então ele, apesar de ele ter a loja própria, ele procurou vários outros meios de comercializar, outros canais de distribuição, como as lojas de departamento, por exemplo, e às vezes lojas mais populares pelos bairros, né? Então essa questão da industrialização, que é
que é bem complexa, não é claro o que era indústria, o que não era indústria, também influenciou isso, né? E deu uma pluralidade para as formas de comercialização. Também uma questão a ser mais pesquisada. E agora você levantou a bola do Laffer e aí veio um universo de exportação na cabeça, né? Porque o Laffer, inclusive, tinha produção na Alemanha. Quer dizer, tipo, isso é outra história, mas quando ele... O Jaime tem um livro muito bom que conta toda essa história do Laffer, que quando ele vai para a feira na Suécia, e nos anos 64, aliás, ele foi o primeiro a ter participado de uma feira no estande brasileiro oficial, e começa a vender móveis e tal. E, enfim, tem toda uma senda de um crescimento durante, inclusive, o período do governo militar, que se diz que tinha pouca produção de design no Brasil. A exportação chegou num auge, assim, um reconhecimento de vários produtores na Inglaterra, tanto o Jean Gillon também era vendido nas galerias mais importantes, que naquela época já estava havendo uma substituição do interesse do móvel moderno nórdico, isso tem publicado em jornais, pelo móvel brasileiro, que aparecia como mais criativo, com madeiras muito mais valorizadas e tal, e eram exportados. Então todos eles exportavam, tinha inclusive o Michel Arnaud, Móveis Holanda também tinha exportação, essa valorização. Isso entra em declínio com o fim com a proibição do uso do jacarandá. Na verdade, essa questão do Laffer me lembrou um pouco isso. Assim, a exportação também é um capítulo importante para essa questão, porque muita produção interna também era voltada para venda fora do Brasil. Queria pedir para o Cristiano, que está ali, dar um depoimento aqui, porque ele é de Curitiba e tem uma relação, uma certa especialidade em Simo pela presença desses móveis, apesar de eles estarem no Brasil inteiro, eles são de lá, então lá eu acho que no ambiente doméstico talvez tenha mais, mas para falar sobre essa prospecção misturada com a investigação da história também. Rápido. Oi? Compra no Brasil inteiro? Você compra de clientes institucionais também, porque eles vendiam muito para cliente institucional, né? Mas assim, por mais que a maior loja foi em Curitiba, tinham várias pequenas lojas espalhadas pelo Brasil, né? Próprias. E muitos não eram representantes. É que a Simo tem um detalhe, né? Você não tem história dela, né? Muito nítida, porque eles tacaram fogo quando fechou a empresa, eles queimaram todos os arquivos, né? A família. Brasil. Então foi tudo queimado. Então você não tem. Qual o motivo? Deve ter problema de imposto. O motivo era para não ter valor aquilo para eles, né? Porque foi aquela geração que conseguiu falir a empresa, né? Então eles fizeram uma grande pilha e tacaram fogo. Nossa, por dói exemplo, o coração ouvir isso. Eu conheci um senhor, ele tinha 90 e tantos anos, ele foi designer da Simo. Ele conta que todo ano escolhiam 4, 5 designers, porque ele disse que era uma equipe enorme, né? E eles levavam para a feira na Alemanha, para eles voltarem e não copiarem, né? Mas assim, ver o que tinha de tecnologia, de mobiliário, de dobradiça, era uma feira bem específica, né? E até hoje, né? Tem a fábrica da Simo, ela está lá do jeito que era, tanto em Rio Negrinho como em Curitiba, né? Por sinal, é um imóvel lindo, só que abandonado, porque é uma massa falida, né? É mesmo. Uhum. Puxa vida, agora eu não lembro bem, mas acho que foi ali início de 70, né? É que depois ela foi comprada pela Casa Grande, que era uma empresa de móveis escolar. A Simo vendeu durante o período Vargas todas as escolas, né? Todas. Teatro, cinema. Bom, gente da nossa geração aqui frequentou muito escola com os móveis Simo, o Brasil inteiro. E cabe lembrar também, parte desse processo da industrialização, a destruição da floresta de araucárias, né? Sim. Associada. Quer dizer que a Simo usou pouco pinheiro, né? Mas no início tem uma documentação. Mas ela usava muito embuia de Santa Catarina também, né? Mas que nem por isso. E ela vai à falência por causa da troca do a vapor por elétrico, né? Isso que levou a... Porque quando muda de geração, a fábrica era 100% a vapor.
E até hoje você vai em Rio Negrinho, são aquelas turbinas enormes, e turbinas não, aquelas chaminés. Mas funciona a fábrica? Não. Nossa, Hoje é só o resquício dela, nossa, né? tinha que transformar num centro de Mas estudo. existe lá, existe o Museu da Cimo. Só achar alguém para esse lugar para conhecer, para É. transformar num centro de design, né? Mas é tudo muito bem preservado, assim, até. Só achar alguém para comprar isso aí e investir nisso. E quando muda a geração, eles dispensam todo o equipamento que era movido a vapor e trazem da Alemanha o equipamento novo, só que eles não conseguem pagar. Tanto que é uma família que hoje é uma família bem simples, assim, tipo de Santa Catarina ou em Curitiba, não é uma família que manteve assim uma tradição ou tem alguma coisa a ver com móveis. Assim, não... Mas é uma história bem complicadinha, porque não tem muita história, sabe? Não, você já tem bastante para contar, né? Hã? Fotografar. Foto eu tenho bastante. E dos catálogos, esse eu tenho bastante também. Que também não são muitos, mas só que nenhum diz nomes e de quem trabalhou, de quem não trabalhou, porque também diz que existiam os convidados, né? Que vinham por períodos, por curtos períodos para trabalhar na Cimo. Só que esse senhor, que foi a única pessoa que eu conheci, não sabia o nome de ninguém, então não conta muito. Muito bom. Legal. Bom, alguém tem mais alguma pergunta ou algum comentário para fazer? Lembrando que o livro está à venda, está com desconto oferecido pela Livraria Eiffel e disponível aqui os autores para autógrafo também. Obrigado, gente.